Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje temos um webinar que é, ao mesmo tempo, o lançamento de um livro, a mais nova publicação do projeto Plataforma Democrática, que é um projeto conduzido pela Fundação Fernando Henrique Cardoso e pelo Centro Edelstein de Pesquisas Sociais. O livro está aí à mostra, Nacionalismo e Democracia na Europa e no Brasil, com 6 autores, 6 artigos. A organização é do Bernardo Sorge e minha. Para discutir esse tema, não necessariamente para fazer o comentário dos artigos, nós temos aqui hoje dois dos autores. Maria, deixe-me, para não cometer nenhuma impropriedade, deixe-me abrir aqui as notas biográficas de cada um deles. Temos Daniel Reis, que é autor de um dos artigos sobre nacionalismo e a esquerda no Brasil. Daniel Reis é professor titular de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense e professor visitante no programa de História da Arte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Foi professor visitante do Hoover Institute da Stanford University. Outra autora aqui presente, que faz o artigo sobre o nacionalismo e a direita no Brasil, Maria Celina D'Araújo, que é doutora em ciência política e pesquisadora visitante da PUC Rio de Janeiro, onde atuou como professora. Foi também docente da Universidade Federal Fluminense e da Fundação Getúlio Vargas. É autora de vários livros e artigos sobre o Brasil, América Latina, a Era Vargas. Na nota biográfica do Daniel Arão não há menção a livros, mas evidentemente que ele também é autor de vários e importantes livros. Ah, Neste painel temos também o prazer de receber a Maria Alice Rezende de Carvalho, que vem aqui comentar o tema, não necessariamente, como eu disse, os artigos. Ela é socióloga e historiadora, professora associada no Departamento de Ciências Sociais da PUC Rio de Janeiro, pesquisadora do CNPq, coordena o Núcleo de Estudos e Projetos da Cidade Central na PUC Rio. Suas pesquisas focam em História e Sociologia da Cultura, Estudos Urbanos e Sociologia Política. E, por último, mas não menos importante, o Bernardo Sorge, que é autor do livro, organizador da publicação e diretor comigo do projeto Plataforma Democrática. Bernardo é sociólogo, diretor do Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, PhD em Sociologia pela Universidade de Manchester e autor de mais de 30 livros. Bom, e dito isso, podemos dar início à nossa sessão. Eu pediria que aqueles que interviessem aqui na nossa conversa, fizessem um uso breve da palavra por 15 minutos cada um. Eu começo com o Daniel Arão. Daniel, por favor, Daniel Arão Reis Filho, a palavra é sua. Muito bem, eu queria, em primeiro lugar, boa tarde a todas e todos que assistem ou participam desse webinário. Desejaria iniciar agradecendo o convite, não só para escrever o artigo, como também para participar nesse debate. Penso que é do que nós mais estamos precisando no país e no mundo, debates plurais e que contribuam para esclarecer as ideias eventualmente, aprimorá-las. Eu vou tentar aqui, nesse breve tempo que me foi concedido, apresentar as linhas gerais do meu artigo, né? As tradições da questão nacional e dos nacionalismos no mundo e no Brasil, até inícios do século XX. Em princípio, a minha eu fui convidado para escrever sobre as esquerdas e o nacionalismo no Brasil. No entanto, no ato de escrever, percebi que seria mais interessante trabalhar simultaneamente as esquerdas e as direitas, né? Porque falar de uma coisa sem falar na outra é muito parece pode parecer Tudo bem. complicado Traduzir e para qual não idioma? apresentar as melhores perspectivas. Então, eu organizei o artigo, não, procurando, em primeiro lugar,
caracterizar as grandes tradições da questão nacional e dos nacionalismos no Brasil e no mundo até o início do século XX, e depois compreender como se comportaram as esquerdas face à invenção do Brasil a partir de então e até 1964. Terceiro, como se comportaram direitas e esquerdas ao longo da ditadura civil-militar instaurada em 1964, como também evoluíram esquerdas e direitas na abordagem da democracia no período da Nova República, a partir de 1988, e, finalmente, apresentar um balanço histórico, tá, desse processo todo, estudado pelo artigo, e considerar alguns desafios atuais. Então, procurando fazer um resumo desse primeiro ponto, né? As tradições da questão nacional, eu, de início, apresento uma ideia que vincula a questão nacional, desde o seu surgimento, a uma perspectiva autoritária, tá? Independentemente do fato de que ela nasceu sob o signo do liberalismo anti-absolutista, tendeu a prevalecer eh, na sustentação dos movimentos nacionalistas que se seguiram, né? Foi a Revolução Americana que lançou pela primeira vez historicamente essa questão. Depois ela se propagou na Europa através da Revolução Francesa e das guerras napoleônicas, mas o que me pareceu importante ressaltar, né, é que a questão nacional e a proposta nacionalista, na medida em que elas se pautam pela afirmação de uma identidade suprema em relação às demais. Toda a sociedade complexa, como sabemos, ela comporta inúmeras identidades e a vocação do nacionalismo é subordinar, quando não sufocar, essas identidades em proveito de uma identidade maior, que é a questão nacional. Não deixa de haver ambiguidades nesse processo de afirmação do nacionalismo. Como eu disse, ele surge sob a regência do liberalismo anti-absolutista, portanto, ele tem também uma dimensão libertária, né? Isso é muito claro na Revolução Americana. Libertar os americanos, os que viviam nas colônias inglesas americanas, libertar esses colonos do domínio da Inglaterra, né? E, sucessivamente, ao longo da história, sempre os nacionalismos terão essa dimensão, né, libertária, né? Porém, ao mesmo tempo, né, e desde o início, essa, não perderão essa vocação autoritária que se manifesta na perspectiva de, como eu disse, neutralizar ou subordinar, ou mesmo, em determinadas circunstâncias, sufocar as demais identidades, né? Que não sejam a identidade nacional. Bem, sob o impulso dessa criação da questão nacional e dos Estados nacionais, que surpreendentemente passou a ser uma identidade que se expandiu de maneira muito forte, vigorosa na Europa e a partir do final do século XIX em todo o mundo, né? Sob o signo desse surgimento aí que vão se dar as revoluções nacionais aqui na América, ao sul do Rio Grande, e particularmente a independência nacional brasileira, né? Entre 1808 e 1831. Né? Eu compartilho a perspectiva da independência nacional brasileira
vista como um processo, não, uma independência processual, que é trabalhada pelo José Murilo de Carvalho, em certa medida também pelo Alberto Costa Silva, autores a quem eu rendo tributo. Não tenho pesquisa específica sobre esse período, né? Então foram autores que me inspiraram, né? Ressalvada os erros que eu cometi, independentemente da leitura deles. Em todo caso, você tem aí, então, nessa independência nacional brasileira, que é processual, não é conseguida de maneira drástica a partir de uma ruptura bem clara, né? E o que é mais interessante, a meu ver, na constituição do processo da questão nacional no Brasil, é que ela não se faz contra um inimigo externo. Isso é uma característica básica dos nacionalismos, não é? Eles se estruturam contra um inimigo externo. Isso, embora haja contradições entre brasileiros e portugueses na época, a contradição principal, ou as contradições principais que marcam o desenvolvimento brasileiro em todo o século XIX, é a contradição entre a sede do poder central, no Rio de Janeiro, e as províncias, né? E as perspectivas regionais ou locais, que tentam, muitas vezes, inclusive, se seccionar, né? Empreendem movimentos ou guerras de secessão em relação ao Estado Central. Isso é uma importante marca, né? Do processo de afirmação da identidade nacional e que, de certo modo, neutraliza esse processo. Além disso, acresce o fato de um território imenso, ralamente povoado, e que tem os meios de comunicação precários, né? Isso vai criar problemas, né, para a identidade nacional. Mas o mais importante problema na construção dessa identidade nacional é o fato de que a maioria da população que vive no Brasil, constituída por negros e nações ameríndias, né, são completamente excluídos do processo político, né? Os negros escravistas que são escravizados até 1888 são completamente excluídos, e as nações ameríndias, salvo exceções, também. Então, você tem um quadro, né, que dificulta muito a formação, né, de uma identidade nacional. Bem, isso começa a ser superado numa segunda etapa a partir dos anos 20 do século XX, em que a questão nacional, através de movimentos militares, culturais e políticos, vai ganhando corpo no Brasil. E, em termos internacionais, também corresponde ao fato de que a expansão imperialista, a partir dos grandes estados capitalistas da Europa, e não apenas, né, os Estados Unidos e o Japão também estão nesse processo, essa expansão imperial, né, vai exportando involuntariamente a questão nacional para os continentes africano e asiático, né, onde vão se formando gradativamente, com ênfase a partir da Primeira Grande Guerra, vão se formando movimentos nacionalistas, né? E com grande peso, né? Com grande vigor, né? Embora com características específicas em relação à maneira como a questão nacional se propagou na Europa. O que me pareceu interessante ressaltar é que, a partir dos anos 20, então, graças a movimentos militares, políticos e culturais, você tem o surgimento, já os escravos estão livres, né? Então, embora haja muitas dificuldades na sua integração, não houve políticas públicas que contribuíssem para integrar, né, os negros como cidadãos da República Brasileira, que é proclamada em 1889, mas que tem toda uma primeira fase, até 1930,
regida pelos grandes proprietários de terra e vinculados ao comércio internacional de produtos agrícolas, né, fundam uma república liberal e altamente excludente. Bem, esses movimentos a que eu me referi começam a contrariar essas tendências, né, até que, a partir dos anos 30, a questão nacional é um primeiro momento, né, os anos 30, em que a questão nacional realmente surge com grande força polarizadora no Brasil. De um lado, a Aliança Nacional Libertadora, de outro, a Ação Integralista Brasileira, e a partir do Estado, e sobretudo a partir da ditadura do Estado Novo, inaugurada em 1937, você vai ter uma perspectiva de construção, de invenção do Brasil, ou de construção da questão nacional do Brasil, regida por uma proposta corporativa estatal. Tá? E essa tradição, né, vai ser muito importante na história do Brasil, desenvolvimento econômico, integração nacional, né, e ela vai se estender mesmo para além da queda do Estado Novo em 45. Temos aí um primeiro período de um regime que se aproxima de uma democracia representativa, né, entre 45 e 64, e esse período é marcado também por grandes lutas nacionalistas, na esteira de 1937. Vale dizer que, na época da ditadura do Estado Novo, você tem, pela primeira vez, claramente um inimigo externo definido, que é o nazifascismo, embora seja muito paradoxal, mas não é um caso específico do Brasil, aconteceu em outras latitudes, né? Uma ditadura, né, está numa grande aliança que luta pela democracia e pelos valores democráticos. Em todo caso, há uma associação entre democracia e questão nacional nesse momento. Bem, Eu cumpro aqui, eu cumpro o dever chatíssimo de dizer que faltam 2 minutos. Eu te digamos, com alguma flexibilidade, mas não muito. tá bom, eu vou tentar concluir, né? Esse tempo da democracia representativa, entre 45 e 64, assistiu a novas polarizações muito fortes entre direitas e esquerdas, né, lutando para se apropriar de propostas nacionais, embora ambas se excluam mutuamente, acusando-se mutuamente de não ser fiéis ao autêntico nacionalismo. O fato de que ambas se organizem em torno dessa questão evidencia a importância da questão nacional. Inclusive, nesse momento, na conjuntura imediatamente anterior ao golpe de 64, você tem a formulação de um programa nacionalista popular, né, que tem dimensões revolucionárias, o chamado Programa das Reformas de Base. A ditadura que vem em 64, né, vem para conter esse movimento e é, num primeiro momento, acusada e desqualificada pelas esquerdas como uma ditadura entreguista, uma ditadura que vai entregar o Brasil às corporações internacionais. Não é isso que acontece, ou não é isso exatamente que acontece, porque, a partir de um certo momento, a partir do segundo governo ditatorial, e, sobretudo, nos governos seguintes, né, a ditadura se apropria, né, surpreendendo as esquerdas, se apropria da questão nacional e define um processo de vigoroso impulso, né, do capitalismo no Brasil, fazendo mudar de patamar e se apropriando, né, das propostas de afirmação da soberania nacional, embora mantendo-se numa perspectiva visceralmente antidemocrática, né? Isso surpreende muito, né, as lideranças de esquerda. O que é interessante, para encerrar, é que depois que a ditadura termina, né, e a gente entra aí no período da chamada Nova República, a partir da nova Constituição de 1988, é que a questão nacional, como tal, perde vitalidade.
não é? A luta pela apropriação da bandeira e do hino continuam muito fortes, não é? Na campanha das diretas já há todo um movimento democrático de reapropriação dos símbolos nacionais, mas a questão nacional permanece em disputa, mas já não tem a vigência, não é? A relevância que teve antes de 64. Finalmente, é de se destacar um posterior desenvolvimento, que é a tentativa feita pela extrema-direita, né? Esse vai ser o tema particularmente a ser desenvolvido pela Celina, né? A extrema-direita se apropria, né, dos símbolos e da bandeira nacional, mas não mais combinando com o nacionalismo econômico, que era típico lá da ação integralista brasileira desde os anos 30. Né? Ele vai combinar essa tradição de recurso aos símbolos nacionais e nacionalistas a uma abertura para o mercado internacional e para uma adesão a linhas, em termos econômicos, liberais, né? O que cria uma novidade, né, na tradição da afirmação da questão nacional do Brasil. Procurando dar um balanço geral no que foi dito, eu proponho, né, para as esquerdas recuperarem um protagonismo que já foi o seu, né, de insistir, sobretudo, na questão democrática e num viés internacionalista, né, recuperando as melhores tradições do socialismo democrático do século XIX. Agradeço aí a generosidade do mediador de me ter dado alguns minutos a mais. Valeu muito a pena, Daniel, te escutar. E esse último ponto é um ponto para que nós retenhamos para a discussão posterior. Maria Celina, a palavra é tua. Daniel já deixou a bola na marca do pênalti para você chutar aí. Pedir para você ligar o teu microfone. Obrigada, Sérgio, Bernardo, pelo convite. Realmente é uma felicidade estar aqui eu junto dos meus colegas da UF, da PUC, enfim, e de nos reunirmos essa noite. Eu fiz uma trajetória histórica no meu capítulo bem menor do que a do Daniel, né? Que fez uma trajetória maravilhosa, aprendi muito. E uma coisa que eu sempre admiro no Daniel é a ênfase que ele dá à necessidade de que a esquerda seja democrática, que a esquerda se democratize. Ele vem dizendo isso há alguns anos, o que em determinado momento foi uma heresia, né? Mas que hoje enfim, é o caminho, né? Nesse sentido, ele é um pioneiro, ele é um inovador. Bom, eu me centro basicamente no século XX e para começar, eu creio que a questão do nacionalismo no Brasil, ela sempre foi confundida com estatismo. São coisas diferentes. Mas vamos ao nacionalismo, né? O nacionalismo, porque isso também é um conceito plástico, varia de época para época, do que está em jogo, mas se a gente toma, antes de ser uma questão de estatismo econômico, o nacionalismo do início do século, dos anos 20, dos nossos autoritários, já era um nacionalismo autoritário no sentido de que a sociedade era aquilo que o Daniel falou, uma sociedade cindida, uma sociedade não solidária, não cooperativa, porque não era possível, porque os arranjos políticos não permitiam isso, e isso era lido pelos intelectuais, como que a Maria Alice conhece melhor que eu, pelos intelectuais como Oliveira Viana, Alberto Tocqueville, como uma deficiência da sociedade. A sociedade era deficiente, não era o Estado que era deficiente, a sociedade era deficiente e não havia, a sociedade era deficiente e não criava uma nação harmônica, uma nação vibrante.
Enfim, e aí tem uma série de sinônimos, inclusive bastante preconceituosos para definir o brasileiro, a falta de talento, a preguiça, a questão racial, o fato de sermos, enfim, uma série de questões teóricas datadas, e a questão era, não temos uma sociedade, porque a sociedade é impossível, essa sociedade que temos, ela não vai vingar como uma sociedade que tem valores, que tem uma cultura, que tem uma disciplina, que tem uma cultura cívica. Não, isso não dá certo. No Brasil, quem tem que fazer isso é o Estado. Então, é o Estado que vai organizar a sociedade. Essa é a proposta dos autoritários dos anos 20. É o Estado que precisa organizar uma sociedade dinâmica, vibrante, participativa. E isso acho que é uma visão que colou, né? Que deu muito certo. Né? Quer dizer, cabe ao Estado, né, tomar iniciativa. Muito bem. Quer dizer, a gente, dentro dessa valorização do Estado como um organizador social, a gente vai ter também a valorização do Estado como um agente econômico. E isso vai ficar muito claro a partir dos anos 20, 30, com a questão dos recursos naturais, dos minerais, do ferro especialmente. Né? E já nos anos 30, a gente faz uma lei do solo, né? Um código de mineração, que toda a riqueza do subsolo brasileiro é nossa, enfim, uma lei bem avançada, e a ideia de que o que está no subsolo brasileiro, as riquezas do Brasil, não podem ser apropriadas de fora. Mas não, também não podem ser da sociedade civil. Elas têm que ser apropriadas pelo Estado. Essa esse é o pacto, né? O Estado é dono de todas as riquezas naturais, principalmente o subsolo, que estamos falando nos anos 20, 30, de uma industrialização que se acelera, que o ferro é muito importante na arquitetura, por exemplo, e o Estado vai ser o dono disso. A desconfiança, de um lado, a desconfiança no imperialismo, óbvio, né? Como o Daniel diz, não chega a ser um inimigo permanente, mas era um inimigo, não o imperialismo. E, de outro lado, uma desconfiança na própria sociedade brasileira, que seria incapaz de gerir essa riqueza nacional com responsabilidade. Então, o que a gente vai ter é um modelo estatista, do ponto de vista econômico, e também, né, na era Vargas, do ponto de vista da educação, é, e que vai ser, enfim, muito importante para marcar o que foi a Era Vargas. Vou adiantar aqui uma tese que eu defendo no artigo, é que o nosso nacionalismo ele é mais estatismo do que nacionalismo. E, por outro lado, não há uma preocupação desse nacionalismo de direita, nem de esquerda, o Daniel vai mostrar, desse nacionalismo de direita, de pensar uma forma de como valorizar, de como respeitar, de como educar a sociedade brasileira. Não tem esse projeto, não tem um projeto de educar, não tem um projeto de educação. Né? Nunca teve, nunca teve. Até hoje a gente está aí patinando. Então, se não tem um projeto de educação, se o Estado, que é, enfim, que é o grande mentor, não tem um projeto de educação eficiente no sentido de produzir uma sociedade mais interessada, mais informada, enfim, com mais capacidade crítica, o Estado vai continuar atuando nas ausências da sociedade. E assim foi. Assim foi durante o governo Vargas, quer dizer, aí foi um modelo realmente muito importante e muito sedutor de industrialização com o investimento estatal, com parcerias com o setor privado e com o financiamento internacional, mas controlado pelo Estado.
Foi um modelo de desenvolvimento que deu muito certo, desenvolvimento econômico, estamos falando de desenvolvimento econômico, que deu muito certo e que a gente acabou, especialmente a direita, tá? Até bem recentemente, acabou entendendo que era isso mesmo, o Estado é que era e deveria ser o grande condutor da economia. Terminada a Era Vargas, enfim, eu não vou entrar em todos os detalhes que a gente tem na cronologia, eu quero ficar em aspectos mais gerais, mas terminada a Era Vargas, a gente vai ter, enfim, um respiro na sociedade e uma possibilidade de opiniões mais diversificadas. E, de um lado, o governo não continua tão estatizante, mas a esquerda vai se tornando mais estatizante. Uma esquerda que cresceu devagar, com um partido muito precário, o Partido Comunista, com a ANL, enfim, com intelectuais importantes. Ela foi se tornando mais nacionalista e estatista. E a gente vai ter uma situação bem contraditória no Brasil de 46 a 64, porque foi uma época de desenvolvimento, né, econômico, efetivamente foi. Nesses anos, nesse período, o Brasil cresceu tanto quanto cresceu num período do milagre, né? Se a gente pegar a ditadura, 6,3% de crescimento, foi, na média, foi o que cresceu a economia brasileira nesses anos de 46 a 64. Então, se a gente está preocupado com o PIB deu certo, né? Era uma política contraditória, porque de um lado, e aí o JK é o símbolo maior, quer dizer, de um lado queria-se um desenvolvimento nacional estatista, de outro lado a gente precisava de financiamento estrangeiro, e isso cria uma tensão muito grande dentro do governo, e a esquerda, as esquerdas, na esquerda, as esquerdas no Congresso vão se articular muito no sentido de questionar a, a, o método que o governo usava de recorrer a recursos estrangeiros, de permitir empresas estrangeiras, enfim. Então, a gente vai ter um Congresso muito atuante nessas discussões. As grandes discussões do Congresso Nacional eram discussões de economia, era o petróleo, eram os escândalos do vidro, eram os escândalos do ferro, eram os escândalos dos minérios, enfim, eram as discussões, eram as grandes discussões do Congresso, as CPIs, elas estavam vinculadas com a questão dos bens materiais do Estado brasileiro. E a esquerda não tinha muita diferença em relação a isso. Eu acho que nesse ponto o Daniel é muito sagaz. Quer dizer, a esquerda ela tem um projeto estatal, nacionalista estatal, mas é estatal, quer dizer, é um projeto de desenvolvimento com capital nacional sem sociedade, né? Se a gente olhar o programa de metas do JK, as 5 metas, a mais fraquinha, aquela que não nem se completa, que quase não se completa, é a educação, porque a eletricidade dobrou, transportes dobrou a meta, aquela história não dobrou a meta. E a educação nem isso. Não houve uma preocupação com essa meta. E não houve da parte do governo, nem da parte da Frente Parlamentar Nacionalista, que onde estavam reunidos os representantes eleitos identificados como os defensores do nacionalismo.
E a Frente Parlamentar Nacionalista foi um fenômeno mais importante do Congresso brasileiro naquele período, porque realmente se radicalizou a discussão dentro do Congresso em torno da posse estatal da riqueza nacional. Uma posse estatal e uma não participação estrangeira. Maria Celina, você me perdoe, eu vou ter que fazer o mesmo papel chato que eu fiz com o Daniel. Tem mais 2 minutos com aquela canjinha que eu dei para o Daniel também. Tá bom. Bom, então, feita essa crítica ao fato que a esquerda também foi mais estatista do que nacionalista, a gente chega ao governo, os tempos mais recentes, em que a direita, e aí Bolsonaro foi o exemplo mais acabado, é uma direita que critica o nacionalismo econômico, que critica o estatismo, porque entende-se que que vivemos um momento de globalização. A globalização é um instrumento para oprimir governos pelas sociedades mais fortes e principalmente para disseminar ideologias perversas, como a questão de gênero, a questão da liberdade religiosa, a questão da adequação sexual, enfim, se cria uma cultura muito pouco amigável dentro da discussão, além da questão dos negacionismos, né, de todos os negacionismos. E aí a gente tem uma situação realmente esdrúxula, porque o Bolsonaro, quando ele toma posse, ele vai beijar a mão do Trump. Isso a direita nunca fez no Brasil. E vai já, enfim, entregar o seu mandato praticamente um presidente americano, um presidente estrangeiro. Por quê? Porque esse presidente estrangeiro era um aliado na crítica aos países orientais, como China, que estavam dominando o mercado tradicional, o mercado mundial, e, de outro lado, eram outros países. Trump era líder na crítica aos países que estavam disseminando ideologias igualitárias. A gente viveu um momento muito tenso, era uma crise quase que diária, de muito desrespeito às instituições, de muito desrespeito ao vocabulário, a maneira de se comunicar, e aí a gente vê como a questão, né, do respeito à sociedade, à civilidade, como isso tudo foi perdido. E a gente, infelizmente, eu vou falar uma coisa, vou terminar, Sérgio, a gente, infelizmente, não pode estar muito feliz hoje, sabe? Porque hoje eu me sinto um pouco, gente, todos nós aqui, né? Vivemos o governo Sarney. Eu me sinto um pouco como no governo Sarney, sabe? Que o governo Sarney era a vitória da democracia, no entanto, a gente tinha uma série de amarras no mercado, na política, na sociedade, nos quartéis, que emperrou realmente reformas sociais, reformas tributárias, reformas militares, enfim. Ou seja, uma democracia que não teve o glamour da Revolução dos Cravos. A Revolução dos Cravos em Portugal é uma festa. Uma festa. A gente não tem uma festa da democracia no Brasil, né? Não tem um dia que você sai na rua com um cravo, seja o que for, na mão, celebrando o fim da ditadura. Não tem isso. A gente não fez a festa. O Sarney não nos deu uma festa. E eu agora me sinto um pouco assim. Quer dizer, veio o governo Lula, mas o governo Lula não está nos dando uma festa da democracia, porque está sendo impactado por essas forças que são muito fortes, as forças estatistas, de outro lado, hoje em dia, forças do capital financeiro, que é um componente mais moderno,
e compromissos ideológicos que ele tem o direito de ter, mas compromissos ideológicos que nem sempre estão adequados ao momento em que vivemos. Não é? Então, eu vejo o governo Lula atualmente, neste momento que a gente está falando, que é junho de 2024, como o Sarney 2, quer dizer, como uma. O que a gente esperava? Que a gente superasse o momento Bolsonaro. O momento Bolsonaro é uma coisa que, em determinados aspectos, foi pior que a ditadura. A gente esperava que a gente superasse o momento Bolsonaro no sentido de ter mais certezas, mais segurança. E a gente está vendo que isso não está acontecendo, porque esses fatores culturais, ideológicos, sobre como gerir a economia, esses fatores, eles são paralisantes. Eu, eu termino por aqui, respeitando o seu horário, e sempre faço um voto de esperança. Muito bom, Maria Obrigada. Cristina, muito bom. Enfim, guardadas tem uma diferença importante com o governo Sarney, que nós não temos mais hiperinflação, mas essa tua frase dá o que pensar mesmo, dá o que pensar. Maria Alice, você agora. Bom, boa tarde, quase noite Ah, não, olha a aqui, todos. desculpa, Maria Alice, eu fui advertido aqui pelo Bernardo. Você é a última a falar. Desculpa te interromper. Bernardo, Não, você e depois, o melhor fica para o final, Maria Alice. Exata, exatamente isso. Eu achei uma impropriedade, né? Eu ter que comentar meus colegas. Meu tema no livro, minha apresentação de hoje, é sociedade civil, democracia e nacionalismo. Terei que resumir, né, tentando manter o tempo disponível, a partir de algumas proposições gerais. Não vou me estender na argumentação detalhada, porque não é possível, e até melhor, porque me obriga a tentar sintetizar o que eu quero dizer. A primeira proposição que eu faço é que nos acostumamos durante muito tempo, em particular nas ciências sociais, mas também no jornalismo, a pensar a sociedade civil como algo naturalmente virtuoso. É uma visão errada. Ou seja, virtuoso pode ser, em geral, associado, para ser mais claro, à defesa da democracia, de posições progressistas. Na realidade, isto nunca foi assim. A sociedade civil reflete o sistema político e a diversidade da sociedade, que tem os mais diversos grupos, e, portanto, na sociedade civil sempre esteve presente grupos os mais diversos linhas, inclusive conservadoras e reaccionárias. Eu acho que é importante recuperar essa visão pluralista da sociedade civil. Ninguém tem o monopólio da sociedade civil, há um confronto legítimo entre diferentes setores da sociedade civil. O segundo ponto, que também problematiza a argumentação do ponto de vista das ciências sociais, que é de onde eu venho, que é meu ângulo de pesquisa e de análise, é que o nacionalismo é um tema pouco integrado na tradição das ciências sociais, né? Em particular no Brasil, onde a gente sempre enfatiza a desigualdade, a distribuição assimétrica de poder no interior da sociedade. Ou seja, a sociedade é dada como fato e essa sociedade é a sociedade nacional. Mas o nacional como tal não aparece. Mais ainda, não são poucos os livros em ciências sociais que tratam o nacionalismo como uma mistificação, né? Como algo que não permite enxergar a realidade, entre aspas, que é uma desigualdade profunda, dominação, etc. Isto, obviamente, dificulta entender o que seja o nacionalismo. Por quê? Porque, se bem existem, sem dúvida,
desigualdades as mais diversas, né, inclusive gênero, raça, etc., a nação constitui uma realidade efetiva que afeta o destino das pessoas, né? Não é uma mistificação. O fato de alguém viver em um certo país e não em outro, de ter uma cidadania de um país e não outra, dá direitos, obrigações, produz problemas comuns e desafios comuns, sem negar que, obviamente, por exemplo, um rico vive no Brasil em forma diferente de um pobre, não há dúvida, um branco de um negro. Mas, apesar de existirem esses diferenciais, também existem muita coisa em comum, inclusive o sistema político, né? Que no qual é o espaço dentro do qual as pessoas interagem, agem e têm um papel de agência. A não consideração do nacionalismo também leva a desconsiderar a importância que ele tem na narrativa política. Eu diria que, na realidade, qualquer narrativa política dentro de um sistema de Estado nacional como o nosso, sempre fala da nação, sempre se refere a um país desejável, né? O nacionalismo está sempre implícito na vida política. Obviamente que ele pode ser utilizado em forma muito diferente, mas ele nunca desaparece da vida política, né? Obviamente sabemos que há usos do nacionalismo, de tanto a extrema-direita como a extrema-esquerda, que se utilizam do nacionalismo para considerar outros como não sendo parte da nação verdadeira e, portanto, não tendo direito legítimo a participar no jogo democrático. Qual é o problema que enfrentamos quando analisamos a sociedade civil e o nacionalismo no momento atual? Em particular, enfatizo, desde a perspectiva das ONGs assim chamadas progressistas. O desafio principal que eu vejo hoje é que elas se embadeiram de temas supra ou subnacionais. É verdade que o fazem, em geral, às vezes em forma não assumida, mas tem como substrato um discurso de direitos universais, né? Mas, na prática, todas elas deixam de lado, nas suas narrativas, o tema da nação. Não estou querendo dizer, quero deixar claro, que estou argumentando que a sociedade civil progressista é cosmopolita em um sentido pejorativo. Inclusive porque todas as sociedades civis no mundo moderno estão enraizadas em umas narrativas que são globais. Desde o socialismo, o liberalismo, o conservadorismo religioso, o fascismo, a demanda de povos indígenas, por afirmações raciais, são produtos, todas elas, de circulação de ideias. E, inclusive, o nacionalismo xenofóbico hoje, que está muito presente no Brasil, é parte de uma internacional nacionalista de extrema-direita muito poderosa. A pergunta que se coloca, e não posso deixar de mencionar, é entender por que esse nacionalismo xenofóbico produz essa sensação de atração fatal para amplos setores da população de todos os estratos. E aqui tenho que ser resumido, valeria a pena um debate específico, aprofundado, é que o nacionalismo hoje expressa um mal-estar profundo dentro de uma sociedade onde
os sistemas intermédios de representação, em particular os partidos políticos e os sindicatos, funcionam muito mal, para dizer o mínimo. E o nacionalismo não é uma enganação, no sentido que muitas vezes se coloca. Ele transmite, de fato, para as pessoas um sentimento de empoderamento, de serem parte, mesmo diria, propriedade, né? Participar na propriedade de algo maior que eles, que os empodera. A gente pode sempre tentar criticar de quão vazio esse empoderamento real é, mas não podemos deixar de compreender o que ele transmite, por que ele é importante e por que bandeiras nacionalistas desse sentimento de empoderamento, de construção comum, é decisivo na vida política e que não funciona hoje, em particular, dentro de uma perspectiva mais progressista, porque a perspectiva nacionalista, progressista, democrática, diria mais que progressista, depende da capacidade de prometer um futuro melhor. E hoje a visão de um futuro melhor, né, a confiança no progresso, por as razões mais variadas, está em crise. Inclusive, paradoxalmente, deve ser reconhecido que, por exemplo, a visão de uma crise climática, né, das posturas que eu considero corretas, defendidas por todas a sociedade civil que se identifica com esse tema, de todas formas, não faz uma promessa de um futuro melhor, né? É como evitar o desastre. A falta de uma perspectiva de um futuro melhor, dentro do qual se enquadre uma visão nacional progressista, dá lugar ao contrário, ou seja, ao nacional do passado, a uma idealização do passado, né? No qual se enraiza grande parte desse discurso nacionalista, reaccionário ou conservador. Para avançar rápido, porque eu acho importante deixar espaço para os participantes do público e, eventualmente, um intercâmbio de ideias entre nós, eu diria que é fundamental lembrar que a sociedade civil, que nós conhecemos, ou seja, aqueles que têm uma certa idade, está em uma crise profunda. Por quê? Porque o espaço público foi transferido para o espaço virtual. E nesse espaço virtual, a sociedade civil tradicional tem um peso muito pequeno, né? É mais, eu diria, inclusive para promover um debate, que há uma dificuldade enorme de adaptação ao espaço virtual. Em parte porque a sociedade civil tradicional é uma sociedade civil mais intelectual, mais argumentativa, né? No qual no novo espaço virtual é limitado ou quase nulo esse tipo de argumentação, esse tipo de narrativa, quando se faz presente, como a gente sabe, é um discurso muito mais emotivo, quando não fake news, e curto, e que chega mais, mobiliza mais preconceitos do que capacidade reflexiva. Ou seja, vivemos um momento onde a sociedade civil progressista tem dificuldades de se afirmar no espaço virtual, que até o momento, em grande medida, hoje é controlado por forças reaccionárias conservadoras, no melhor dos casos. É possível, e aí, para ir finalizando, eu colocaria duas perguntas. A sociedade civil tradicional progressista consegue se adaptar ao novo espaço virtual? Eu não tenho certeza, ou seja, eu tenho certeza que a resposta será dada
pelas novas gerações que estão surgindo, né? Há experiências, mas ainda muito limitadas nesse sentido. Ou seja, o otimismo que 20 anos atrás existia sobre o potencial democrático da sociedade, perdão, do espaço virtual, até hoje basicamente não se confirmou. A segunda pergunta que eu colocaria é qual é a capacidade da sociedade civil progressista de integrar os temas da nação, né? E aí, seguindo o que meus colegas já introduziram, né, até onde é possível uma sociedade civil fragmentada, dedicada a causas e bandeiras supra os subnacionais, é capaz de entrar em contato com uma narrativa nacional que exige, e esse é um dos desafios, uma visão mais negociadora, porque a vida política nacional não pode ser feita, é feita sem dúvida por grupos que defendem bandeiras em forma clara, definida, mas que devem ser mediados. A resposta seria: quem faz isso é o partido político. Só que temos um problema de crise de partidos políticos. Quanto que uma sociedade civil pode, pelo menos, facilitar a formação de partidos políticos que assumam essas bandeiras da sociedade civil, mas as atualizem? Em que sentido? De adaptá-las à realidade nacional, às possibilidades e à negociação, que é o fundamento da vida democrática, né? Como avançar esse processo de uma sociedade civil capaz de, ao mesmo tempo, entender as características nacionais dentro das quais atua e propor em forma negociada com outros setores da sociedade, eu acho que é um desafio central e que passa, e já estou finalizando, ou seja, eu fiz eu queria Um minuto. eu só queria denunciar o Sérgio, que deu para todo mundo 2 minutos, e para o seu amigo, ele preconceitualmente deu um. Muito obrigado a A gente todos, é mais severo com os de casa. é verdade. O Sérgio aplica a lei dentro de casa e com o resto. Maria Alice. Bom, então, agora, novamente, boa noite a todas e todos que nos assistem, e eu inicio com um agradecimento pelo convite para participar dessa conversa. Eu devo dizer que eu gostei muito de todos os textos e acho que juntos eles compõem um quadro muito expressivo, né, das questões políticas atuais no Brasil e no mundo. E, enfim, é uma belíssima contribuição à reflexão e ao debate contemporâneo. Eu fui mobilizada pelos textos de cada autor, então eu não vou fazer comentários transversais, né? Eu acho que a transversalidade, às vezes, ajuda porque ela diminui o tempo, né? Mas, em compensação, se perde um pouco da riqueza dos textos e do diálogo com os autores. Então, eu vou trazer rapidamente, né? Também serei rápida, algumas discussões movidas pelos textos a que eu tive acesso, né? Eu vou começar pelo Danilo, que é um autor que não está aqui, né? Mas que ele traz uma contribuição muito interessante no artigo dele, que é um artigo muito bem pensado, muito bem formulado sobre a nação e democracia na América Latina, né? Mas eu vou reapresentar ele, e reapresentar, porque essa não é uma ideia nova, né? Mas eu vou reapresentar ele uma ideia que diz respeito a uma falência heurística, né, da América Latina. Eu acho que a América Latina é uma categoria que tem pouco rendimento heurístico para pensarmos, pelo menos, o Brasil, né? Eu acho que esse é um comentário que o próprio autor também acompanha, porque o texto dele, a todo momento, recorre à ideia de que
Nós somos muito diversos, há uma multiplicidade ontológica no subcontinente, mas eu quero trazer esse desconforto, né, do Brasil nesse frame reflexivo, nessa moldura reflexiva do Danilo, a partir de duas questões que ele propõe. A primeira é a questão que ele chama de inclusionismo, né? Porque aí reside, eu acho, uma diferença real, importante entre o Brasil e os demais países da América Latina. Nós, brasileiros, vivemos sob a forma imperial durante um século, né? Nós fizemos o século XIX sob um modo de dominação que não é do Estado burguês, é do Estado imperial, né? E o Estado imperial é uma forma de dominação, ele contém uma forma de dominação que dilui, ou tende a diluir, as diferenças, porque perante o imperador somos todos súditos, né? Isso é uma diferença real, né? Importante para as consequências políticas, me parece que isso terá, né? Isso se traduziu, por exemplo, o fato desse, desse, desse Estado imperial, né, nos dominar, né, ser a forma de dominação específica que o Brasil conheceu, isso se traduz na maneira pela qual o Império teve que lidar com as populações indígenas, que é basicamente diferente de como a Argentina também teve que lidar com as suas próprias comunidades indígenas, né? Eu acho, inclusive, que sob o Império dificilmente se teria a chacina de Canudos, né? Porque é uma outra concepção de dominação, né? Então, não se trata de salvaguardar diferenças, mas o Império equaliza a inscrição de cada um de nós, porque somos todos súditos. Enfim, as questões do Império são sobre território, sobre muitos outros temas, e não sobre especificamente a coisa da inclusão, né? Nós não tivemos um liberalismo contratualista, tá? Isso nós todos reconhecemos, e não fomos educados numa cultura republicana. E esse é um ponto muito importante, né? Porque sob a cultura republicana e o liberalismo contratualista, são todos iguais, mas separados, né? E no Brasil, somos todos diferentes, mas juntos, né? Essa é uma frase, se não me engano, do Roberto da Mata, de uma leitura específica que ele faz, mas que, enfim, eu acho que traduz bem essa cultura brasileira no século XIX, né? Então, essa é uma diferença. Somos diferentes, mas juntos. E o que nos torna juntos é esse Estado. Tudo bem. Isso não é um dado histórico apenas, né? Isso é uma reflexão sobre as implicações políticas do nosso nascimento, da nossa formação como nação. A segunda questão que eu faria também ao Danilo diz respeito ao individualismo, né? É um aspecto importante do texto dele, e eu concordo, né, inteiramente, né, com a observação que ele faz, que hoje a marca da desintegração desse Brasil passado, ou seja, do Brasil dos juntos, né, é muito evidente. Nós estamos no registro do individualismo, um individualismo, inclusive, bastante feroz, né? Porque ele não é fruto de uma mobilização generalizada, eu cito o Danilo, mobilização generalizada de todos os indivíduos em prol de um desenvolvimento nacional. Isso a América Latina talvez tenha conhecido, nós não conhecemos, né? Nossos indivíduos não são parte dessa mobilização generalizada em torno de um desenvolvimento nacional, né? Isso era por conta das tarefas específicas do imperador, do império, né? O nosso individualismo, que também se traduz hoje, agora eu estou falando hoje, né, no plano do consumo, tal como nos demais países da América Latina, ele nos foi imposto pela ditadura militar. Essa é que é a questão. Porque sob a República Velha foi um desastre, né? Enfim, reorganizado pela presença do golpe de 30 e de Getúlio, né? A fragmentação permitiu a ascensão de uma solução que era novamente uma
reedição para muitos intelectuais da época do Império Brasileiro, não é isso? E nós fomos com isso, atravessamos os anos 50, né, já em crise. Todas as vezes que o indivíduo se solta, é um individualismo que não tem as amarras construtoras da tradição liberal contratualista. Então, nós vivemos sempre ameaçados por uma reedição de um império, de um corporativismo, de um fascismo, enfim, de uma forma orgânica de amarração dos indivíduos, né? Então, o nosso individualismo, ele é muito feroz, nos foi imposto pela ditadura militar, e não tem essa história honrada, essa história, é, enfim, altiva, né, que guarda essa murmuração das lutas sociais por liberdade, né, que pode até se traduzir no consumo, né, mas certamente é uma tradução distinta desse individualismo que não contou com essa trajetória, né? Então, o nosso individualismo, que nasce e se reafirma a partir da ditadura militar, ele simplesmente é uma substituição, né, dos custos sociais, né, da cidadania, que passam a ser agora assumidos, ou têm que ser assumidos, pelos trabalhadores pobres, pelas famílias pobres, né, que é o que a ditadura vai fazer com os cartões de crédito individualizados, com as formas de endividamento das famílias pobres e assim por diante. Então, se fosse, né, se o nosso liberalismo, se o nosso individualismo tivesse a ver com essa ideia de liberdade, com essas lutas sociais por liberdade, ele seria aparentado de um certo desenvolvimento da autonomia entre nós, né? Mas não foi isso que aconteceu. Eu poderia concordar que um parentesco com a ideia de autonomia é benfazejo, e concordar que, nesse caso, né, os shopping centers, a perspectiva do Canclini, a perspectiva da Beatriz Sarlo, seria muito bem-vinda, ou seja, é uma outra forma de afeto, uma outra forma de inscrição dos jovens no consumo, mas eles não teriam perdido essa grande história, essa grande trajetória, a memória das lutas sociais que o liberalismo, ao fim e ao cabo, contém, né? O fato é que nós não temos essa tradição. Vindo da ditadura, o individualismo tem sido uma acachapante transferência de responsabilidades, de custos e de, enfim, endividamento, digamos, desse trabalhador pobre. Então, eu acho que nós temos aí um problema que se resume, do meu ponto de vista, tanto na ideia de inclusionismo quanto na ideia de individualismo que distingue o Brasil dos demais países latino-americanos, né? Então, é um ponto conceitual, não é um ponto só histórico, é porque ele tem realmente consequências conceituais e políticas, né, na experiência contemporânea, né, da vida brasileira. O segundo texto, que é da Daphne, sobre democracia e direito europeia, condensa uma quantidade de dados e referências a pesquisas que eu achei impressionantes, né? Eu aprendi muito com esse texto, inclusive uma atualização bibliográfica que eu acho primorosa, né? É um grande painel sobre o que está se estudando, as pesquisas que estão sendo feitas e que têm diferentes dimensões, né? Pesquisas censitárias, pesquisas políticas, pesquisas eleitorais e tal. Eu não tenho nem como caminhar nesse cipoal. Eu me senti muito informada, aprendi muito com o texto, mas eu queria talvez trazer essa, essa discussão do nacionalismo, né, que está inscrito no cenário que a Daphne nos apresenta, menos para a política institucional, a forma, né, dos partidos, das eleições, né, e plantá-lo, né, num solo um pouco mais sociológico, né? Eu acho que ela se dedica muito a pensar as polarizações eleitorais, os partidos de extrema-direita, a normalização da participação dos partidos de extrema-direita nos pleitos eleitorais, né? A aproximação que força
que essa linhagem força em relação à centro-direita, enfim, é um texto muito, muito esperto, muito interessante, mas eu queria mencionar uma questão que diz respeito ao nacionalismo, né, e que partiu dela, né? Ela diz o seguinte: o nacionalismo é uma característica dominante do lado da ideologia partidária, portanto, do lado da oferta, não do lado da demanda. Ou seja, os eleitores não têm uma demanda precisa sobre o nacionalismo. Essa é uma palavra que pode até comparecer, né, no ambiente eleitoral, mas do ponto de vista dos demandantes, dos eleitores, isso não tem muita clareza, porque nação não é um valor demandado, né? Foi isso que eu aprendi do texto dela. É um valor defensivo, né? Defensivo quanto a quê? Quanto a outros grupos, por exemplo, os imigrantes, quanto a riscos sociais dos quais não se tem muita condição de se afastar, né? Desemprego, né? Uma dificuldade de participar das mudanças tecnológicas em curso, né? Discursos que não conseguem ser acessados porque dizem respeito a uma trajetória intelectual de segmentos, né, da vida pública que não são acessíveis a todo o conjunto da sociedade. Enfim, o nacionalismo, ele é uma espécie, ele parece um pouco com o movimento social. Ele é um movimento social do tipo do ludismo, por exemplo, né, dos primeiros tempos da industrialização. É uma reação um pouco irracional ao que existe, é, enfim, um pouco apocalíptica, né, dos que sobraram, aqueles que não têm famílias mais, famílias identitárias, né, e que vivem um pouco como sobra dessa sociedade contemporânea, né? É, é interessante porque o impacto que esses eleitores produzem na democracia é um impacto de não querer saber da democracia. Eles não querem saber de política. Eles estão demandando, é, enfim, defesa, né? O nacionalismo é como se fosse o movimento social dos que não têm inscrição social, né? Ou inscrição social forte, né? Ele é uma espécie de expressão, né, do desconforto, né, de sobras sociais que habitam entre mundos, né? Um mundo que está acabando, né, e um mundo que ainda não começou, que não se sabe qual será, né? Então, esse é um problema, né? Eu até queria muito ouvir depois nesse âmbito, em outro, né, o Bernardo, que fala de movimentos sociais com muita propriedade, porque eu acho que esse nacionalismo, tal como ela descreve, né, ele, que não é demandado pelos eleitores, né, ele é simplesmente um gesto de defesa e acionado como um mecanismo de defesa, isso é uma coisa para se pensar. Eu nunca pensei que nacionalismo pudesse ser a capa de um movimento específico de segmentação, né, defensiva, né, de um grupo ou de grupos, né? Sobre o texto do Belíssimo. Michel, Lá vem o chato do Sérgio. Só para depois o Bernardo não me dizer que eu fui leniente com você e severo com ele. Tá excepcional você fazer essa espécie de resenha breve de cada um dos artigos, mas nós já batemos em 15 minutos, então se você puder dar uma aceleradinha, eu te agradeço. posso, posso. Então, eu vou falar rapidamente uma coisa que me despertou muito interesse no texto do Michel, que é a pergunta: as esquerdas podem ressuscitar? É uma pergunta. E ele diz que podem, dependendo de algumas condições. Eu queria sugerir aqui que essas condições dizem respeito a uma reedição, né, da história, uma reedição analítica, né, dessa tradição de justiça e liberdade que veio se insinuando, né, na modernidade e condicionou, digamos, a cultura ocidental.
ele cita o Thompson, né, que é uma tradição marxista importante, inglesa, e um companheiro do Thompson, que é o Raymond Williams, que também é um marxista que eu acho excepcional. Ele usa o conceito de consciência prática, ou seja, é uma articulação de sentimentos e vivências que as sociedades guardam como memória e, às vezes, reeditam em determinados contextos. Isso é muito importante para a gente saber que socialismo, liberalismo não são substâncias, né? Elas são uma gramática que podem ser reacionadas dependendo da agência. Para terminar, eu não posso deixar de falar na minha amiga Maria Celina e no meu amigo Daniel, que estão aqui presentes, então eu vou fazer 2 breves comentários. Celina, seu texto é extraordinário pela agilidade, né? E pela concisão, pela forma como você apresenta os problemas. Eu fiquei apenas imaginando que você poderia ter falado. Bom, tem algumas coisas muito engraçadas também, como o analfabetismo, é, como é que é? Analfabetismo higiênico, enfim, que tem a ver com o nosso ministro da Saúde, que eu achei uma forma interessante de se referir a ele. Mas o que eu queria talvez conversar mais especificamente com você é sobre essa polarização no Brasil, que agora encontrou personagens que são corporações, né? Juízes e militares, né? Então, como é que o corporativismo se reedita, né, com base nesses 2 magníficos maciços, né, da cultura política brasileira, né, e que a gente pode perceber, por exemplo, que um representa a tradição democrática do pós-guerra, né, que é o constitucionalismo democrático, que os juízes estão apontando, e que é uma tradição importante, que pensa direitos coletivos, é o que nós temos de mais democrático hoje, né? E, por outro lado, essas formas muito retrógradas de militares e do militarismo, porque os militares simplesmente abandonaram, e você sabe disso melhor do que eu, a posição de uma agência intelectual que pensava questões importantíssimas, como segurança geopolítica, como segurança ambiental e assim por diante. Isso eles não fazem mais. Por fim, Daniel, eu tenho um comentário que é mais longo, mas eu não vou fazer. O Sérgio já está me olhando com cara feia. Eu vou terminar, mas dizendo uma coisa para você, que eu também tenho muita admiração pela sua trajetória e pela forma como você aborda as questões do socialismo e da esquerda, né, no mundo e no Brasil. Mas o comentário que eu ia fazer é o seguinte: a russificação do marxismo realmente transformou o marxismo, transformou o socialismo, né, numa substância, né? E com isso nós perdemos a possibilidade de pensar o socialismo como uma sociologia para a periferia do mundo, porque ele foi isso, né? Se você pensa, como é que se pensa a modernização na América Latina no começo do século XX? Quem é que está pensando? Mariátegui, né? Guerreiro Ramos, até mesmo o Astrogildo Pereira, né, que foi o fundador do Partido Comunista, mas era um fundador do Partido Comunista que entendeu que o problema no Brasil era o autoritarismo estrutural e, portanto, foi procurar os tenentes, ou seja, foi procurar o liberalismo para organizar um sentido mais democrático para a vida brasileira. Então, eu acho que nós temos uma história, né, rica, e os socialistas têm uma história muito rica, uma memória que precisa ser acendida novamente, mas acendida sem a ideia de substância, acendida em nome das lutas, dessa trajetória gloriosa que a liberdade e a justiça ainda podem desempenhar no mundo, né? No que se refere a, ao tema do, do Bernardo, né, que é um texto tão plácido, né? O mundo está acabando, o Bernardo está escrevendo, olha, o mundo está acabando, mas nós temos essas possibilidades e tal. Ele fala, inclusive, de uma maneira sobre as tarefas da inteligência, as tarefas das ciências sociais. É isso que a gente tem que repensar. Mas aonde? Repensar onde? Na universidade? É aí que a gente vai repensar? Não, é num espaço público tradicional, porque esse, de fato, né, do virtual, eu acho que ele tem toda a razão, né? Uma parcela importante que detém essa memória, né, das lutas sociais, da liberdade, da democracia no Brasil, no mundo. Isso talvez a gente não tenha mais como acompanhar. Mas sobrou a universidade. A universidade
como perguntaria como perguntaria o nosso Michel, a universidade pode ser ressuscitada? Então, são essas as minhas questões, né? Eu vou dormir com elas, porque elas são, talvez, nesse tempo, pouco passíveis de resposta. Nem espero que vocês considerem todas elas perguntas sãs. Algumas são mais reguladas, outras são muito extravagantes, mas o que eu acho é que nós temos o que fazer, nós temos agência, né? Esse é o mundo que a gente está e a política só é importante, só vale a pena se ela remexe histórica e analiticamente com as nossas melhores tradições. É isso. Muito obrigada. Maria Alice, muito obrigado. Olha, nós temos aqui um problema, nós estamos aos 45 minutos do segundo tempo. Bernardo quer fazer uma questão de ordem? Eu queria fazer como organizador do livro, queria fazer um agradecimento realmente pessoal. Acredito até que em nome também do Sérgio, embora não sei o que passa na cabeça dele, nunca. Eu tampouco. Pois é o que temos em comum. A Maria Alice, porque ela se referiu também a autores não presentes, mas que estão presentes no livro, com textos muito interessantes, e esse painel poderia ter dado uma visão parcial do conteúdo do livro. Então, os comentários da Maria Alice, além de todo o conteúdo que ela trouxe, também trouxe a lembrança para o público de que estamos falando de um livro que contém os artigos dos panelistas, mas outros autores extremamente interessantes. Uhum. Eu queria escutá-lo sobre o seguinte dilema, porque realmente a gente tem pouco tempo. Eu procurei construir aqui uma só pergunta a partir das perguntas que me chegaram do público, foram algumas de anotações que eu fiz aqui. Mas talvez seja o caso de simplesmente dar a vocês a palavra para que cada qual faça a sua consideração final, tendo ouvido os companheiros de mesa virtual. Bernardo, me ajuda aí, o que que você me sugere? Eu acho que, dado os limites de tempo, eu que eu te proporia simplesmente você faz essa pergunta sintética, Ah, eu, mas só para por respeito ao público que participou, que mandou perguntas, e depois cada um não vai tentar responder porque é irrealista, cada tá um certo. dá seu Eu comentário vou, final. na verdade, eu fiquei. Tem uma espécie de desafio político-intelectual que o Daniel colocou logo ao início. Se eu anotei aqui, a esquerda precisa recuperar a questão nacional sobre uma perspectiva internacionalista que faz parte da melhor tradição do socialismo democrático. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. É uma questão imensa. Numa sociedade, isso está refletido nas perguntas aqui, em que temos um individualismo feroz, os partidos deixaram de organizar ação coletiva e de dar horizontes programáticos, sindicatos, idem, né? O espaço virtual se expandiu e não parece ser um dos mais propícios para o exercício público da razão, né? Então, a pergunta que fica no ar, olhando o mundo real no qual nós vivemos, é se essa é uma pergunta que tem alguma resposta possível, ou se nós estamos um pouco como aquelas pessoas com deficiência visual, eu sou muito míope, posso me colocar nessa, que, digamos, está tateando, com uma bengalinha vai tateando o caminho sem saber muito bem o que tem pela frente, e com uma limitação de agência muito grande. Eu achei bonito o que a Maria Alice disse sobre a gloriosa trajetória da liberdade e da justiça que ainda pode nos guiar, né? Mas, assim, mais do que nunca, vale a frase do otimismo na ação, sabe-se lá por que razão, mas, digamos, o pessimismo da razão é quase inevitável.
Era essa consideração que eu queria fazer a partir do que eu ouvi e gostei imensamente do que eu ouvi. Acho que não tem resposta. E a angústia é essa: as perguntas são muito grandes e as pegadas no caminho, os roteiros não me parecem para nada claros. Enfim, era isso. Além de mandar beijos, abraços e dizer que eu gostei muito de estar aqui com vocês, de ler os textos. Enfim, Bernardo, faça você as considerações finais. Obrigado. Não, eu, obviamente, seria o começo de uma conversa e não tem tempo para avançar, portanto, injusto. Eu acho que o tema do nacionalismo merece mais reflexão, mais debate. Eu, por exemplo, discordaria, que o ponto de partida para pensar é discordar, as pessoas esquecem disso, com a Daphne, que o nacionalismo está só na oferta e não na demanda. Eu acho que não. Né? O nacionalismo é fundamental na demanda, só não necessariamente tem que se expressar na forma de nacionalismo. O que é o nacionalismo? E vai ao ponto central que você mencionou e que se remete também ao Danilo. É comunidade, é sentimento de comum, de algo que vai além do indivíduo. Você pode mencionar corretamente que essa comunalidade não necessariamente passa por um discurso abstrato de nação. A vezes passa pelo sindicato, passa pelo movimento social, passa hoje muito pela igreja, que leva também a refletir O sobre esse tema do tema. nacionalismo cristão é um tema central. Pois é, o que eu quero mencionar, deixar como mensagem a sociedade, que nós, cidadãos, abstratamente indivíduos, a não ser que tenha tido uma trajetória econômica e social de um sucesso enorme, onde a comunidade, ele e seus recursos materiais, sociais, empregados, etc., indivíduos normais, mortais, precisam de comunidade, precisa de um projeto futuro comum, além de minha carreira dentro de minha profissão. E esse elemento, de alguma forma, em qualquer discurso político, é a nação, é a nação que queremos. Né? E essa nação que queremos também implica em propostas. Há um nacionalismo xenofóbico que diz tudo isso aí tem comunidade, odeia aqueles caras que nos fazem mal, elimina toda essa turma e aí surge, né, uma política, não estou entrando no mérito e na eficácia, mas que une, que cria um sentimento de vontade coletiva e de um futuro melhor, porque a gente vai eliminar os comunistas, ou quem for, ou as oligarquias, as mais variadas, etc. Então, eu quero levantar o tema para debate, como se recupera no contexto atual e dentro do ângulo, que eu acho que é fundamental, porque hoje a sociedade civil ocupa um lugar enorme por causa da perda de espaço do partido político. Não porque seja tão poderosa ou em si mesma relevante, mas não havendo partidos, a falta de partidos bom é uma sociedade civil. É o que temos. Então, o que eu proporia, sem querer dar resposta à colocação do Sérgio, é vamos pensar como, dentro de nossas limitações, fortalecer na sociedade civil um debate que saia dos limites na quais ela mesma se colocou. É isso, só para Uhum. terminar, e aí realmente a terminar, eu ouvindo a Marialice com muita atenção, a ideia de que o nacionalismo hoje é uma ideologia defensiva daqueles que não têm inscrição forte na sociedade. Eu fico um pouco de dúvida pensando no caso brasileiro, e aí me vem o tema da nação cristã, que é uma coisa que se ouve o tempo todo na conversa dos líderes evangélicos conservadores, tem uma enorme ressonância. Né? Nós representamos a maioria do povo brasileiro. Nós somos o povo e nós somos a nação. E nós somos o povo e nós somos a nação porque nós somos cristãos. Obviamente que isso tem uma dimensão cosmopolita, porque o cristianismo não é uma religião nacional. Né?
Enfim, acho que a gente está aqui abrindo questões quase de maneira infinita, mas mostra que esse tema é potente, de que deu samba aqui, e que a gente podia combinar de continuar, enfim, afinando os tamborins em algum outro momento. Acho que por hora agora é mandar beijos, abraços e agradecer e dizer que foi um enorme prazer.